E para começar o nosso encontro com a informação lá em cima, eu recebo para falar sobre as últimas no nosso âmbito político, econômico, esta dupla duas vezes bem informada. E é claro que nós vamos querer saber muito mais após esse vai e vem político que deixou muita gente com os nervos à flor da pele nessa segunda-feira. Então, boa noite ao diretor de câmbio Fernando Bergalo e ao advogado Rodrigo Carpati. É Carpati? Carpati. Carpati. Então acertei, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo, por ter vindo. Imagina, um prazer. Obrigado, Fernando. Prazer. Vamos quebrar tudo agora aqui ou não? Vocês estão em casa. Tá bom. Bom, até ontem, a cada rumor da saída da presidente Dilma, o impacto na economia era positivo. Bom, hoje, os brasileiros acordaram com um cenário um pouco diverso, vamos dizer. O presidente interino da Câmara, né, o Valdir Maranhão, Valdir Maranhão, ele anulou o processo de impeachment. Muito bem. Mas essa ação também foi anulada. Gente, de 15 em 15 minutos muda tudo. Não, é aquela história que atribuem ao presidente da França, na época, o Charles de Gaulle, mas que não é dele, é de um embaixador dele. Não é pas um país sério, não é um país sério, não pode ser um país sério. Quando ele desceu no carnaval, né? Foi. Você conhece a história, sim, né? Sim. Não é um país sério. Bom, Rodrigo, a votação final, você que está também acompanhando isso, que definiria os rumos da presidente, que seria realizada agora na próxima quarta, isso foi mantido. A princípio, sim. E do ponto de vista legal, você acha que a estratégia do Valdir Maranhão foi realmente possível isso? Foi, acho que, um ato desesperado para tentar, de alguma forma, trazer mais instabilidade para o nosso país. Eu acho que ele sabia que isso não podia trazer um bom fim, mas desestabilizou ainda mais a nossa economia, o nosso momento. E comprometeu a própria carreira dele. Uma carreira que até pouco tempo atrás a gente não sabia quem era ele, e agora ele entra no cenário de uma forma não muito positiva, traz uma instabilidade, o mercado se assusta, o dólar sobe e a gente fica... Exatamente. Então, e é um cenário que vem sido mantido, vem se repetindo constantemente e faz com que o nosso país seja um país... Agora, a própria presidente disse hoje no discurso que a gente vive uma conjuntura de manhas e artimanhas. Foi o que ela disse. Será que alguém achou alguma brecha na lei? Então, eu acho que como presidente interino, ele pode despachar, ele pode tentar qualquer medida que ele entenda que seja legal, mesmo que ela não prospere. Eu não acho que seja uma artimanha, eu acho que seja, mas eu não acho que seja uma brecha na lei. A lei não dá essa brecha. Chegou no plenário, vai chegar no Senado, aliás, já chegou no Senado e o Renan já informou que isso não tem sentido e que já passou para o Senado, quer dizer, a parte da Câmara que eles chamam de Câmara Baixa, quer dizer, iria subjugar a Câmara Alta, que é exatamente o Senado. Eu vindo para cá, eu estava vendo ouvindo, né, no programa do Alexandre Machado, que eu ouço todo dia lá de volta para casa, na cultura, programa de rádio, no carro e tal, que eu chego cedo aqui. Então, a Janaína estava lá. E ela deu uma aula, né, do que poderia ser feito e não poderia. E, de fato, isso não teria cabimento. Não tem cabimento. Bom, Fernando, meu brother, agora você, diretor de uma agência de câmbio, meu Deus do céu, o teu sofrimento deve ser uma coisa brutal. Como é que você avalia as oscilações de hoje? Conte o seu calvário de hoje, Fernando. Hoje, na verdade, nas últimas semanas, nos últimos meses, a gente já tem experimentando uma fase muito difícil, que a gente não consegue mais operar com base em fundamento econômico nenhum. A gente opera em cima do noticiário, né? Então, isso traz uma volatilidade, uma imprevisibilidade muito grande. E fica muito difícil você programar um pagamento em moeda estrangeira ou um recebimento. Então, hoje, especialmente, como você citou, a gente começou a semana na expectativa de dólar para baixo, né? Vai ter a votação do Senado. De repente, isso mudou radicalmente, o câmbio disparou. E eu tenho 12 anos de câmbio, eu nunca vi uma oscilação de 20 centavos num único dia. Foi o que aconteceu hoje. Isso foi inédito, acho que não só para mim, mas para o mercado. Nunca aconteceu uma oscilação
dessa. Então, fica todo mundo paralisado, sem saber direito o que aconteceu, o que fazer. Então, depois de uma alta forte dessa, a posição toda se desmontou também, a gente voltou no final do dia para próximo ao que a gente abriu o dia. Então, isso te dá uma ideia de como foi volátil, a curva foi muito intensa. Eu imagino o teu cliente. Eu estava na linha com o cliente quando começou a subir, eu dava taxa, ele, peraí que eu vou ver, aí não vale mais. Ele, não, mas vale quanto? Eu dava uma taxa nova, mas 10 segundos não vale mais. Ele quer comer o teu filho, né? É muito difícil. Será que as pessoas que estão no poder não têm consciência disso? Acho que algumas não. Causou um estrago muito grande para o mercado financeiro no geral, né? Não só em câmbio. As pessoas que dependem da economia, como deve ser o dia a dia delas? Porque isso afeta tudo. Não é só a correção do dólar, é uma coisa. Vai e vem. Por exemplo, agora tudo é o STF que vai resolver. Nesse caso, hoje, a Janaína falou que não cabe nem o STF falar nada. Fica uma discussão, a gente perde o foco. Então, todo mundo depende, de certa forma, desse cenário político. Então, a gente tem visto uma falta de emprego que beira uma cidade de São Paulo. 11 milhões. Isso é um absurdo. Isso é uma São Paulo inteira dentro de casa esperando uma oportunidade. Então reflete no país inteiro. 4.500 fábricas fechadas aqui em São Paulo. 102 mil lojas fechadas no Brasil inteiro. Aqui em São Paulo, eu que sou ligado em negócio de gastronomia, gosto dessas coisas de restaurante e tal, 7 restaurantes fecham por dia, aqui em São Paulo, por dia. Então, é uma situação bastante interessante. E cada vez nos empurra mais para baixo, não sei. Qual é o caminho a ser trilhado a partir de agora, Rodrigo, na tua visão? Então, a gente tem que manter o otimismo, porque senão a gente não sobrevive. Lógico. Mas o brasileiro é otimista. O brasileiro é otimista. Você trabalhar, você ser empresário, você trabalhar no país, você tem que realmente ter um pensamento positivo. O caminho é esperar uma definição, esperar que essa definição ocorra de forma rápida, acertada, independente de quem continue aí à frente do nosso país e que volte a gente ter um cenário positivo, uma visão, uma credibilidade do mercado externo, que é o que mantém o nosso país em alta, que mantinha. Exatamente, mas ninguém pensa nisso. Você vê que o que foi feito, a mim parecia, sei lá, um equívoco monumental você buscar parcerias com a África, com países, enfim, nada contra, mas países em desenvolvimento também. Não é bem isso aí. Cuba, nada contra, mas é o nosso dinheiro, é o nosso país, enfim. E tem uma frase curiosa, esqueci quem foi o jornalista americano que falou, e que acho que vai um pouco em linha com o que o governo tem feito, que para todo problema difícil, geralmente você tem uma solução fácil e errada. E é mais ou menos a linha que o governo tem ido. Então, tem que fazer as reformas, você tem que aprofundar. Não adianta tentar melhorar a situação, expandindo o crédito, enfim. Né? Agora, você veja bem uma coisa, Fernando. A política brasileira, como a gente está vendo, muda, não diria de minuto a minuto, mas é uma coisa próxima disso, né? Novas informações a todo tempo e você sofre no teu trabalho. E que eu sei que é exaustivo, que eu tive nesse mercado há muito tempo. Eu nasci nesse mercado. Então, é instantânea essa coisa no mercado financeiro. É bom que as pessoas entendam isso. Quer ver uma coisa? Fala quanto tempo demora para a Bolsa e o dólar mostrarem reflexo numa notícia dessa? Na verdade, é muito rápido. Agora, tem um outro ponto que é interessante, que é o seguinte: a dinâmica do mercado de câmbio, principalmente, ela é muito mais proativa do que reativa. Então, o mercado tem por característica antecipar os fatos. Então, o impeachment já está no preço há algum tempo. Então, o mercado ele é tão dinâmico que ele antecipa os fatos. Então, se você cruzar um gráfico de longo prazo de câmbio, sobrepor com acontecimentos sociais, políticos, econômicos, você vai ver que a mudança, o acontecimento começa no mercado antes. Então, ele tem essa característica, ele é pulsante, ele começa a tomar posição antes do fato. Porque tem sempre informação privilegiada. Ou alguém acha alguma coisa, né? E aquele efeito manada. Então, a especulação age forte. Então, o impeachment já estava no preço e agora, de repente, esse preço foi se desarmando com essa notícia toda. Pegou o mercado inteiro de surpresa. E aí, sim, hoje, pontualmente, foi uma reação, né? Porque foi algo totalmente inesperado. E em coisa de 10, 15 minutos, você tinha uma oscilação de 3% a 4%. Claro. É muito.
Agora, veja bem, todos nós que trabalhamos com comunicação temos um viés, vamos dizer, ligado ao socialismo, mas não essa coisa tão radical, até porque não existe isso. Isso atinge no máximo a Revolução Industrial Inglesa. O pobre coitado do Engels e do Marx deve estar se virando no túmulo, fizeram tudo errado, tudo ao contrário. Invocando em vão ainda o nome dele. O próprio Lenin disse, não deixe este louco assumir o poder, que era o Stalin, o maior assassino da história. Em síntese, a extrema esquerda nunca deu certo. Essa é que é a grande verdade. Não sei como é que essa coisa funciona, porque ninguém tem ideia como funciona isso lá na Coreia do Norte. Mas os caras comem rato, cachorro, isso a gente sabe, chega até aqui. E não deu certo no mundo, porque o cara vai contra o mercado. Eu não entendo isso. Sim. Honestamente, não entendo. Nada contra, porque acho que a ideologia já não existe mais. Sim. Centro, esquerda, em cima, embaixo. É o homem hoje que vale, não... quer eficiência e responsabilidade. É claro. Né? Rodrigo, você acha que esse cenário político é o fator que mais prejudica o crescimento de empresas, por exemplo, que a gente estava falando agora há pouco? Rony, com certeza. Eu atendo clientes diariamente e eu vejo o desespero do empresário tentando, de alguma forma, sobreviver, aguardando o momento mais propício, tentando algumas manobras legais, logicamente, para tentar tirar o nariz debaixo d'água, porque o empresário é aquele que sofre, seja aguardando uma mudança na legislação trabalhista, previdenciária, enfim. Gente, a nossa carga tributária, Rodrigo, isso é uma coisa absolutamente vergonhosa. Eu falo aqui, até quero te tirar sempre a responsabilidade da casa em que eu trabalho. Isso é uma coisa minha, que eu falo. Cuidado, você está sendo confiscado, é confisco. Você deixa quase 5 salários para um sócio que não faz absolutamente nada e não te dá nada. Sabe, você não tem saúde, você não tem educação, você não tem segurança. Já fui assaltado, minha mulher foi sequestrada, tem tudo. Nunca pensei na minha vida que pudesse passar uma coisa dessa no meu país. Agora, como tudo é mais ou menos psicológico, nesse nosso mercado, o meu ex e o teu atual, é lógico que é assim. É uma coisa mercurial, sobe e desce de acordo com a cabeça das pessoas. Você acha que vai mudar muito alguma coisa, o cenário econômico, no caso com o impeachment? Eu acho que vai abrandar, mas não vai resolver. O país precisa de mudanças estruturais, precisa cortar na carne. Se não cortar na carne, a gente vai estar sempre discutindo como meu avô discutia com meu pai, e o meu pai discute comigo e eu vou discutir com a minha filha. Correto. Mas a gente tende a acreditar. A hora que a gente não acreditar, isso tem ocorrido. Eu tenho empresários dizendo, Rodrigo, eu estou saindo do país. A gente está perdendo gente boa, gente que tem vontade, gente que acredita no país, está desligando a luz de casa e indo embora. Então, a gente tem que lutar, estou tentando lutar, estou tentando incentivar as pessoas, mas se a mudança não vier na base, na estrutura, se alguém não tiver a coragem de cortar na carne, o que a gente acreditou no passado que ia acontecer, vai ficar muito difícil. Acredite se quiser, eu estou vendo a minha vizinhança indo embora. Todo mundo indo embora do país. Até outro dia eu falei com um amigo meu, que era meu vizinho de muro, eu disse, o último a sair apaga a luz do aeroporto, porque é impressionante. Você acha que esses nomes que estão sendo veiculados numa suposta governança por parte do Michel Temer, esses nomes, você acha que vão trazer alguma coisa de positivo? Eu não quero falar mal de ninguém, mas qualquer coisa perto do que se instalou hoje traz mais credibilidade. Isso é triste, mas eu acho que esse vai ser um primeiro momento, vai ser um alívio. Mas o tempo vai passar, daqui a 6 meses, a gente vai estar brigando de novo numa situação pretérita. A história se repete. Não tenha dúvida, ela é cíclica, né? A história pode ser irreversível, mas ela se repete, de forma diferente, mas se repete. É engraçado. Mas olha, caiu para todo mundo. Para nós que trabalhamos com comunicação, no meu caso, agência de propaganda, você não vai acreditar, 60%. A única televisão que eu saiba, emissora de televisão, que não despediu ninguém é essa que nós estamos aqui agora. O resto, tudo com a corda no pescoço. Em todas as áreas, em todos os setores.
Está difícil. Passam lá pelo escritório diariamente, pelas nossas mãos, histórias de várias famílias que estão se mudando, em definitivo, para Flórida, para Manhattan. É inerente ao nosso... Meu filho mais novo já foi. Bacharel em propaganda e marketing, pós-graduação, mestrado. Disse aqui não tem oportunidade, pai. Sim. Foi embora. O que eu vejo que está pior é a área da indústria. A indústria está ficando sucateada. Sucateada. Ainda mais aqui em São Paulo, que sempre foi quem carreou na economia no parque industrial, né? Só não está pior porque a gente tem alguns ainda empresários que são teimosos, são resilientes, né? E nesse momento continuam e otimistas, apostando, como foi o que o Rodrigo falou no começo do nosso papo aqui. Sim. Tem que ser otimista. Estão segurando no dente. É verdade, é verdade. Bom, obrigado por terem vindo. A gente que agradece. Para, Rodrigo, imagina. Vem aqui, ganham 4 milhões de dólares cada um e vão... Não pode. É um prazer sempre estar com você. Obrigado, querido, obrigado. Muito obrigado a você, Fernando, que seu nome é Bergalo. Isso. Fernando Bergalo, que é diretor de câmbio, coitado, e do advogado Rodrigo Carpato, coitado também, porque, de certa forma, nós brasileiros, dentro de nossas múltiplas atividades, somos, no momento, coitados. Obrigado. Obrigado, querido.